A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos na nossa 8ª aula, nossa última aula. Eu tenho certeza que nesses dias o Senhor acrescentou riquezas espirituais ao seu coração. E eu creio que ainda hoje, a palavra do Senhor vai entrar no seu coração e vai trazer luz, vai trazer revelação, vai trazer graça, entendimento. Que você esteja com o seu coração completamente aberto para receber vida, ministração ao seu coração. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a graça de Deus sobre nós, sobre essa aula, em nome de Jesus. Pai, nós voltamos nosso coração para Ti, para dizer que realmente nós estamos abertos para receber mais de Ti. Que nós amamos o Senhor, amamos a Tua palavra. Senhor, sabemos que o Senhor é poderoso para nos marcar, o Senhor é poderoso para nos ensinar verdades espirituais. Por isso, abra os nossos olhos hoje, dá-nos revelação, para que possamos entender os Teus planos, os Teus propósitos. Senhor, que possamos ver o Senhor por trás desses ensinamentos, possamos ver o Senhor nos ensinando, possamos ver o Senhor ministrando aos nossos corações. Por isso, Espírito de Deus, vem sobre nós, que a Tua vida venha, que a Tua presença venha sobre nós nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então continuando o nosso estudo e estamos finalizando hoje os ensinamentos de Jesus. Até a aula passada nós falamos sobre as parábolas que Jesus ensinou tanto em Marcos quanto em Lucas, mas agora nós vamos estudar as advertências que Jesus faz e também alguns outros ensinamentos que são importantes que nessa aula nós queremos compartilhar. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar sobre as advertências de Jesus. Jesus fez algumas advertências que são advertências para nós hoje, que são importantes para que nós venhamos a entender o que Deus quer para nós, o que Jesus quer para nós, que não venhamos a cair no engano, mas que venhamos a andar realmente segundo a vontade dEle. Então, abra sua Bíblia lá em Lucas 6, no versículo 24. Os ais. A palavra de Deus diz assim: mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, o que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Cada ai aqui é contrário às bem-aventuranças que estão nesse mesmo capítulo, entre os versículos 20 e 23. Se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver isso. Olha só no versículo 20 o que diz. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lá no versículo 25, diz sobre os ricos. 24, perdão. Diz sobre os ricos. Versículo 21. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. No verso 25, fala sobre aqueles que estão fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. E então, lá no versículo 25, ai de vós, o que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. E por fim, versículo 22, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. E então, o contrário, versículo 26, ai de vós quando todos vos louvarem. Então aqui nós vemos que, na verdade, não tem como amar a Deus e o mundo. Então não tem como você servir a Deus e servir ao mundo. Ou andar diante de Deus e andar diante do mundo. Porque se você andar diante de Deus, você vai ser louvado por Deus e vai ser perseguido pelos homens. Você vai ser honrado por Deus, vai reinar, mas
aqui na terra, você vai sofrer perseguição e angústia e tribulação. Primeiramente aí, ai de vós ricos, esses não irão reinar. A Bíblia diz que dificilmente um rico entrará no reino. Então, hoje eles têm um consolo por causa do dinheiro, no entanto, não reinarão com Cristo. Isso é sério. Por quê? Porque acham que não precisam. Acham que podem viver a vida sem precisar de Deus, sem precisar do Senhor. Então, esses ricos podem ser também entendidos em outros textos. Vamos lá, acompanhe aí. Olha só, em Tiago 2, versículo 5, olha o que a palavra de Deus diz. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus, do reino que ele prometeu aos que o amam. Então Deus escolheu, não foi os pobres. Outro texto aqui, em Tiago 5, de 1 ao 6. Atendei agora ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tenha engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, ai de vocês ricos, que estão buscando seus próprios prazeres, buscando o seu próprio benefício, e não o benefício do Senhor. Vai chegar o tempo do julgamento. Depois, no versículo 25, ai de vós, o que agora estáis fartos. Aqueles que estão fartos com outras coisas. Aqueles que têm vivido nos prazeres, como diz Tiago 5, têm engordado o coração deles, né? Então, essa palavra está intimamente ligada, na verdade, à sensualidade. Então, eles estão vivendo nos próprios prazeres, estão realmente buscando o alimento no mundo, nas coisas desse mundo, nas coisas dessa vida. E para esses, a Bíblia diz, vai ter condenação. Ai desses, porque estão sendo fartos de tantas coisas no mundo, na sensualidade da carne, naquilo que o mundo pode dar, e estão esquecendo do Senhor. Ai desses, porque serão julgados. E agora eles estão ricos, mas amanhã não vai ter realmente a consolação, não é? Hoje estão fartos, mas amanhã eles vão ter fome. Também, ai de vós, os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Hoje eles riem, hoje eles se alegram com as suas atitudes e com a sua vida regalada. Hoje eles se alegram, ou às vezes riem até das coisas espirituais, até debocham das coisas do Espírito Santo. Ai desses, porque amanhã eles vão chorar e vão lamentar. Para esses que hoje riem e acham que a vida é só desfrutar do que o mundo e do que a carne e o pecado pode oferecer, amanhã vai ter muito choro e muito lamento. Ai de vós, quando vos louvarem. Não ser perseguido não é um bom sinal. Bênção é passar por perseguições por causa do reino. Agora, no entanto, não passar pode significar maldição. Pode ser que você não está fazendo diferença nenhuma no reino de Deus. Pode ser que você simplesmente é um crente, mas é carnal e não faz diferença alguma, porque não há perseguição, não há pressão, não há pessoas que
que perseguem você, isso não é um bom sinal. Um bom sinal é quando nós passamos por perseguições, que é um sinal de que nós estamos fazendo diferença, por causa do nome do Senhor, por causa do reino de Deus. Claro que nós não buscamos essas coisas aparecem, mas não devemos buscar o louvor de homens, mas sim o louvor de Deus. Porque se nós buscarmos ao Senhor, pode ter certeza, o Senhor realmente irá nos louvar, irá, na verdade, nos elogiar naquele dia como servos fiéis, como servos prudentes. E isso é tremendo e maravilhoso. Nós venhamos realmente entender isso, e possamos ser felizes, buscando o reino de Deus, e muitas vezes com perseguição e injúria. Segunda advertência aí. Vá lá para Lucas 12, versículo 49. Lucas 12, 49. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Fogo, olha só, essa palavra fogo pode significar o dia do juízo, o dia do julgamento que Deus vai fazer a todos. O fogo também pode nos falar sobre purificação, de arrependimento e de preparação para o estabelecimento do reino de Deus. Então, primeiro ele vem limpar, ele vem purificar, para depois estabelecer o reino dele. Versículo 50. Tenho, porém, um batismo, olha só, batismo, com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Então esse é o batismo de sofrimento que Jesus passou. E é o batismo no sofrimento para que nós pudéssemos receber a vida de ressurreição. Muitas vezes passamos por sofrimentos, por lutas, por aflições, por causa do reino de Deus. Para que no meio da morte a vida de ressurreição apareça. E como Paulo diz, em mim operou a morte, para que em vós operasse a vida. Então quando o fogo vem, nos purifica, nos limpa, pode ter certeza, é para que a vida realmente possa fluir. E esse batismo é ser mergulhado, muitas vezes em sofrimentos, para que outros possam ser gerados a partir desse batismo de morte, de sofrimento. Versículo 51. Supondes que eu vim para dar paz à terra? Não, eu vou lá afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então, a mensagem do Evangelho vai trazer divisão entre os laços mais fortes de relacionamento. Por quê? Uma vez que uma pessoa se converte da família, a outra parte da família que não aceita aquela decisão por Cristo, vai ter perseguição, vai ter luta. E Jesus está deixando bem claro que vai haver lutas, que vai haver pressões, haverá perseguições. Mas isso é porque pessoas decidiram por Cristo. Ok? Próximo. Lucas 13, um pouco mais à frente, versículo 1 ao 5. Tem uma passagem interessante, que é uma advertência também para nós. Diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Então, mostrando aqui a crueldade de Pilatos e a falta de temor por fazer tamanha matança dos galileus, que Pilatos tinha matado em sacrifício galileus. E versículo 2. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Então, esses galileus sofreram. E porque eles sofreram, eles são a mesma,
eles são diferentes, ou eles são mais pecadores do que os outros que não passaram por isso, que não sofreram essa morte tão terrível e cruel? Olha o que continua dizendo. Não, não eram eu, vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Eles não eram piores do que os outros. Ou seja, todos precisam, na verdade, se arrependerem. Todos precisam ter uma experiência com arrependimento. Por eles terem morrido, não quer dizer que eles são piores do que vocês, ou do que os galileus, os outros que estão vivos. Quer dizer que todos estão numa situação terrível e precisam de arrependimento. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que porque o outro está sofrendo é porque o outro merecia. E que você é melhor do que ele. Isso é uma advertência. A Bíblia diz que você que está em pé, cuide para que não caia. Porque você pode cair no mesmo erro que o outro. Você pode falhar da mesma forma também. E você também é pecador do mesmo jeito. Você precisa se arrepender do mesmo jeito. Por isso que Jesus dá uma advertência. Versículo 4. Ou cuidais que aqueles 18, sobre as quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olha aqui, tinha pessoas ali em Jerusalém que achavam que esses 18 que morreram por causa de uma queda de uma torre, ali em Siloé, a torre de Siloé, achavam que esses eram piores. Mas a Bíblia deixa claro que todos precisam se arrepender. Todos igualmente precisam ter uma experiência com Jesus Cristo e de arrependimento. E então, no nosso estudo, para nós finalizarmos, vamos falar de alguns outros ensinamentos que Jesus, então, nos deixa. Eu gostaria de compartilhá-los nessa hora. A começar de Marcos 11, versículo 12. Vai lá, para Marcos 11, versículo 12. Um texto muito conhecido, mas que é importante nós falarmos, compartilharmos desse ensinamento que Jesus nos deixou a respeito de fé. É o que nós vimos ao longo dessa matéria, o tanto que a fé foi importante e fundamental realmente para o ministério de Jesus e para aqueles que queriam receber o milagre, né? Então vamos ler. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Olha só, teve fome, Jesus teve fome aqui. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais, nunca jamais, coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então aqui pode ser uma história voltada a Israel, que tinha aparência, mas não tinha fruto, que é a figueira. Podemos até fazer um paralelo lá com a passagem de João 4, que fala que a comida de Jesus era satisfazer e realizar a vontade de Deus. Mas, infelizmente, a fome de Jesus não foi saciada com relação a Israel. E, na verdade, a fome de Jesus era por vidas transformadas, mas Israel era uma nação fechada, que não dava frutos de arrependimento. Ou mesmo também essa história pode ser um milagre que aconteceu para mostrar, para que Jesus pudesse dar um ensinamento aos seus discípulos. Mas o importante é que não há nada sem propósito. O certo é que essa figueira realmente secou. É o que nós vamos ver mais à frente. Fala para o versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara, desde a raiz. Olha só, secou a figueira. Então, Pedro, lembrando-se,
falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Aqui mostra que realmente a árvore secou. Jesus tinha dito que ninguém iria comer mais daquela árvore, fruto daquela árvore, e realmente a figueira secou. E então, no versículo 22, há um ensinamento muito importante. Ao que Jesus lhes disse: tendes fé em Deus. Diga assim: tende fé em Deus. Diga mais forte: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Tendes fé em Deus. Se você disser, vai acontecer. Em toda a Bíblia há um ensinamento claro sobre fé. Desde Abraão, pai da fé, nós vemos que a fé é o caminho para tudo o que queremos em Deus. Se nós queremos alguma coisa em Deus, temos que ter fé, temos que nos apropriar pela fé. Nós só convertemos por causa da fé. Porque cremos. E porque cremos, confessamos e batizamos. E só adoramos a Deus pela fé, a um Deus que nós não vemos. Só recebemos algo de Deus pela fé. A Bíblia está dizendo que você tem que pedir, mas tem que pedir com fé. Tendes fé em Deus. O impossível só se torna impossível, só se torna, na verdade, possível ao que crê, e é pela fé. Porque tudo é possível ao que crê. Ou seja, aquilo que é impossível agora pode se tornar possível por meio da fé. Em suma, sem fé é impossível agradar a Deus. E então, eu queria parar um pouco para falar sobre isso. A fé ela é importante. A fé é o meio pela qual nós então vamos alcançar coisas em Deus. Muitas vezes nós esperamos o sentimento, esperamos sentir algo, mas não é sentimento. Fé é uma decisão firme, resoluta de crer que de fato Deus é capaz de fazer, que Deus pode mover, que Deus pode operar, que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o mesmo Deus que curou ontem pode curar hoje. E você precisa de fé, fé para crer que sua célula vai multiplicar, para crer que Deus vai te prosperar, para crer que você pode ser usado por Ele, para crer na graça de Deus, confiar que Ele faz, não é por causa de você, é por causa dEle, tudo é por meio da fé, é através da fé que nós agradamos o Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus realmente torna galardoador para aqueles que realmente buscam a Ele pela fé. Então, se nós formos ler o livro ali de Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ver homens da fé, homens que, por causa da fé, deram a melhor oferta, por causa da fé, eles não deixaram o mundo, deixaram o prazer mundano, para os prazeres transitórios do pecado, como Moisés, para realmente ser maltratado junto com o povo de Deus. Pela fé, eles fecharam a boca de leões. Então, pela fé, fizeram tantos sinais, tantas maravilhas, por causa da fé. Então, esse é um texto que Jesus está falando: olha, tendes fé em Deus, acredite, mesmo que você não esteja enxergando nada, mesmo que há um passo no escuro, mas à medida que você vai dando esse passo no escuro, muitas vezes, sabe, a luz vai aparecendo. À medida que você dá o passo de fé em relação àquilo que Deus tem para você, as portas vão se abrindo, os milagres vão acontecendo. Você tem que ser um canal da fé, você tem que crer, você tem que viver realmente por aquilo que você prega, por aquilo que você está ouvindo nesses dias. Tantas palavras, tantos ensinamentos, que você possa realmente aplicar essa fé. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é crer que Ele pode fazer. Nosso trabalho é crer que as coisas vão acontecer. Nosso trabalho é crer que Deus não vai nos deixar na mão. É tão interessante, uma criança, né? Todo pai já brincou com o filho dessa maneira, né? Colocar o filho no lugar mais alto,
E aí você então ergue as mãos e você fala, filho, pula. E aquele filho, ele acredita que se ele pular, o pai vai segurar. Isso é fé, isso é acreditar. E da mesma forma, nós com o nosso Deus, Deus não vai nos deixar na mão. Se a nossa atitude é crer, se a nossa atitude é de fé, se a nossa atitude é realmente de alguém que deseja, pela fé, honrar a Deus. Pode ter certeza que o Senhor é agradado pela fé. Que nós agradamos o Senhor pela fé. E então tem aquele texto de Salmos que diz que agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, tenha prazer nele. Como que você vai ter prazer nele? Se agradar dele? É pela fé. E outras coisas vão ser acrescentadas. E realmente Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Por isso, meu irmão, esses são dias de Deus te levantar em fé. De colocar você numa nova postura, uma nova posição de fé. Uma nova atitude de fé. Para grandes coisas que Deus quer realmente fazer através de você. Então, essa fé é crer no coração, que algo vai acontecer, sem deixar que a dúvida entre. Se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar. O problema de, às vezes, nós não vermos o milagre é que, às vezes, nós deixamos a dúvida entrar. Será que Deus quer fazer? Será que Deus pode fazer? Não deixe a dúvida e a incredulidade entrar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, outra coisa, diga, fale, declare, abra sua boca. Pastor, mas se isso não acontecer, pelo menos você disse, pelo menos você falou, pelo menos você mostrou que realmente cria. Muitas pessoas não dizem porque na verdade não creem. Paulo diz, né, porque criei, por isso falei. Porque eu criei, é que falei, é que eu liberei. Então você tem que liberar aquilo que você crê. O que você crê? O que você crê tem que ser dito. Porque é um sinal de fé. Quando você está dizendo, você está expressando aquilo que na verdade está no seu coração. Eu creio que Deus já me deu. Eu creio que Deus já me curou. Eu creio que Deus já abriu as portas. Eu creio que a minha célula multiplicou. Eu creio em milagres. Isso é fé. Versículo 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Então, nós temos que pedir como? Crendo que já recebemos. Olha só, é interessante lá na oração do Pai Nosso, né? Jesus está lá orando, né? Pelo pão de cada dia. E lá na frente, nós até vimos uma multiplicação de pães, e uma dessas multiplicações, Jesus simplesmente fala assim, Senhor, graças te damos, porque o Senhor sempre nos ouve. Não tinha sido multiplicado pães, mas ele já tinha agradecido. Por que ele tinha agradecido? Porque de manhã ele já tinha o costume de orar, Senhor, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, quando chegou a tarde, ele apenas falou, agradeceu. Ele apenas disse, Senhor, obrigado, porque o Senhor sempre nos ouve. Ou seja, uma vez que ele já pediu lá, crendo que já recebeu, à tarde, ele apenas agradeceu. Isso é uma oração de fé. E pode ter certeza, Jesus alimentou a multidão, porque quando ele orava, ele cria que ele já tinha recebido. Então creia. Se você tem orado, então creia. Então descanse no Senhor, perceba uma convicção clara no seu coração, que de fato Ele já fez por você. Versículo 25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai,
para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui fala de um dos impedimentos da oração. Se você está magoado, não perdoou alguém, pode ter certeza que Deus também não vai poder ouvir as suas orações. E aquilo que você pedir vai ser inútil. Não vai acontecer. Marcos 12, versículo 41. A oferta da viúva pobre. Outro ensinamento muito interessante. Versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava o dinheiro. Jesus estava sentado perto do gasofilácio para ver como que o povo estava lançando o dinheiro. Jesus estava ali. Imagina só, um pastor, então, chama para o momento da oferta, e então, aqui, por exemplo, é o gasofilácio, e então ele fica aqui, quanto você deu? E você? Tá bom, sei. Talvez você ficaria muito constrangido, e talvez você ia falar, nossa, que pastor é esse? Mas foi o que Jesus fez. Ele assentou perto do gasofilácio e ficou vendo quanto que cada um estava dando. Ele observava, olha só. Ele observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. E no versículo 42 diz, vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Então, ao contrário do rico, essa viúva pobre, ela depositou uma quantia muito pequena. Aqui, no versículo 41, fala que os ricos depositavam grandes quantias. Agora, no versículo 42, diz dessa viúva, ali, 2 moedas, que hoje seria em torno de 70 centavos. Uma oferta quase insignificante. E o que faz com que essa pequena quantidade de dinheiro hoje? No entanto, ela não olhou para o valor em si mesmo, mas no grande valor que aquele pouco dinheiro tinha para ela. Tinha muito valor para ela. Então, olhando do lado de fora, poderíamos pensar que aquela mulher estava dando nada. E talvez os ricos estivessem se gabando da quantidade que eles tinham ofertado aos olhos dele, até mesmo desprezando aquela pequena oferta. E talvez nós, que oferta maravilhosa, que oferta generosa. Olha como esse rico depositou e deu uma oferta muito grande. E então, versículo 43 diz assim, e chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Chamou os discípulos, porque esse ensinamento que ele ia ensinar é para os discípulos, porque ele ia ensinar sobre o princípio da oferta e o princípio de ofertar tudo. E é interessante que ele ensina isso em particular para os discípulos e não para a multidão. Na verdade, só os discípulos mesmo é que podem aprender sobre dar tudo. O jovem rico passou por esse teste de dar tudo, mas foi reprovado, porque era muito rico. Não passou no teste. Então ele ensina que aquela viúva, ela deu mais do que todos os ofertantes. Até mais do que aqueles ricos. E eu penso que nessa hora os discípulos ficaram boquiabertos, sem entender, sem saber o que Jesus estava querendo mostrar com isso. E aí no versículo 44 diz, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Olha só, todo o seu sustento. Jesus estava nesse versículo dizendo, olha, os ricos deram daquilo que lhes sobrava.
Ou seja, nenhum valor tinha para eles. Era sombra, era o restante. Nenhum valor tem para mim também. Estavam dando talvez porque Jesus estava ali, ou por causa da religião, mas não por amor e compromisso com a obra. Já essa viúva pobre deu a maior oferta, porque ela não deu do que faltava a ela, mas de tudo que possuía entregou. Ela preferiu até mesmo ficar sem, do que deixar de contribuir na casa de Deus. Diferente. O rico, está sobrando mesmo, vamos dar para o pobre. Vamos dar uma oferta. Está sobrando, eu tenho muito. Olha, isso aqui não vai fazer diferença. Aquela mulher, não, olha, isso aqui vai fazer uma diferença muito grande. Eu nem sei o que eu vou fazer depois disso. Eu nem sei como eu vou voltar para casa. Mas eu vou dar, eu vou ofertar. E se tem valor para ela, e se tinha valor para aquela viúva, pode ter certeza, para Deus tinha muito valor. Mas se não tinha valor para aqueles ricos, também para Deus não tinha. Muitas pessoas ricas se gabam das quantidades de dinheiro que eles ofertam. Mas se não tem valor para eles, não tem valor para Deus. Mas, se tem valor para eles, pode ter certeza, vai ter valor para Deus. E certamente essa mulher confiava no Senhor que provê. Eu vou dar, porque eu confio no meu Deus, que nada vai deixar faltar na minha vida. Esse é um coração de uma viúva pobre, coração realmente para Deus, de ofertar com todo o seu coração. Lucas 10, vamos lá, versículo 38. Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Jesus se hospeda na casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria. E Maria, não perdendo tempo, senta ao redor de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E ela estava aproveitando ao máximo o tempo para ouvir o que o Senhor dizia. Então ela estava ali, ela queria estar ali diante realmente do Senhor Jesus. Né? Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Enquanto Maria estava envolvida nos ensinamentos de Jesus, Marta estava correndo de um lado para o outro para poder fazer o jantar, para servir também Jesus. E num determinado momento ela questiona Jesus a respeito de Maria. Não está ajudando no serviço da casa. E aí no verso 41 diz: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Esse Marta, Marta, Jesus estava demonstrando carinho e cuidado para com ela, não é? Jesus não estava repreendendo Marta porque ela estava fazendo comida, porque alguém também tinha que fazer comida. Não é isso, né, que Jesus estava dizendo. Mas mostrava o cuidado que Jesus tinha por Marta e estava ensinando um princípio espiritual. Né? Marta, Marta, andas inquietas, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nesse versículo, o Senhor ensina a Marta que uma coisa era necessária apenas, naquele momento: estar com Jesus, desfrutar com Jesus, estar aos pés de Jesus. Né? Quantas vezes nos preocupamos com os serviços gerais da obra e deixamos de lado o Senhor Jesus? O Senhor não estava ensinando que ninguém precisa fazer o serviço comum da igreja, mas que o mais importante
é estar com Jesus, o mais importante é envolver-nos com Jesus, o mais importante é estarmos com Ele, o mais importante é ter um relacionamento com Ele. É uma questão de prioridade. Muitas vezes vemos muitas pessoas assim, que são pessoas servas, que servem, que ajudam, que trabalham, que vão, que cuidam do prédio da igreja, que vão e aí recebem as pessoas e estão sempre por trás. Mas nunca param para, às vezes, estar um momento ali de adoração, de estar com o Senhor, de ouvir a palavra. Tem pessoas que às vezes só vivem nos bastidores, nos corredores. Claro que é importante nós termos, sim, pessoas que vão estar nos bastidores para que tudo aconteça lá dentro do prédio e tudo mais. Mas se em todo momento é assim, tem alguma coisa errada. Se a sua prioridade é isso, então está errado. O mais importante é estar aos pés de Jesus. O mais importante é estar diante da palavra, é estar adorando o Senhor, é estar ouvindo os ensinamentos. Isso que é o mais importante. E por isso nós procuramos, aqui na nossa igreja, sempre fazer uma escala com os servos. Por quê? Porque sabemos que não dá para ser uma equipe só. Porque nós sabemos que é importante os nossos discípulos estarem diante do Senhor ali, realmente adorando, recebendo ensinamento, recebendo a palavra. E muitas vezes, quando há o trabalho de servo dentro da igreja, dependendo do tamanho da igreja, fica inviável, né? E principalmente o pastor tem que estar dedicado o maior tempo dele à oração e ao ministério da palavra. Está lá em Atos 6,4, que os apóstolos iriam dedicar-se à oração e ao ministério da palavra, ou seja, para estar diante do Senhor. Ainda mais, principalmente o pastor, tem que estar realmente envolvido, né, em estar diante do Senhor. Amém? E, por fim, lá em Lucas 11, versículo 27, diz assim. Foi uma exclamação de uma mulher, não é? Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados ou felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, aquela mulher estava maravilhada com o ensinamento de Jesus. E então ela diz, né, que feliz é a mãe dele. Ao ver tão grande homem, ela certamente conseguiu ver por detrás uma mãe muito feliz, uma mãe muito honrada por realmente ter um filho como esse. E olha, cá entre nós, ter um filho como Jesus realmente era uma honra para qualquer pai, qualquer mãe. Isso é um fato, isso é uma verdade muito grande. Então aquela mulher estava maravilhada por ver Jesus e já por ver por detrás de Jesus uma mãe muito feliz, uma mãe muito alegre por um homem de Deus que se levantou, que era Jesus. Não é? Mas então Jesus dá um ensinamento que antes, mais bem-aventurados são aqueles que recebem a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus e guardam essa palavra. Felizes são os que ouvem e guardam essas palavras. Vou repetir, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Nesses dias, quanta palavra de Deus tem sido liberada no seu coração? Guarde elas. Realmente, guarde elas dentro do seu coração. Ande por esses caminhos, porque aí sim você vai ser feliz. Aí sim você vai ter uma recompensa. Aí sim você vai ver realmente como Deus é maravilhoso e como realmente Ele pode te dar uma vida muito feliz e muito alegre, porque você está ouvindo a palavra e está guardando o seu coração. Nesses dias nós ensinamos tantas coisas, nós falamos de tantos milagres, falamos de tantos sinais que Jesus operou, e eu tenho certeza que você também será um instrumento para fazer grandes obras. Como diz lá em João, obras maiores você fará, em nome de Jesus.
E se você crer, se você encher o seu coração de compaixão, como nós dissemos, pode ter certeza, você vai ser um grande instrumento de salvação, de vida e de poder. Eu tenho certeza disso, que você tem ouvido a palavra e você tem guardado ela, e você vai ser esse instrumento para levar vida às pessoas. Não é por acaso que você está aí nessa aula, não é por acaso que você está aí estudando a palavra do Senhor, cada dia mais aprendendo a palavra, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar poderosamente. Eu quero que você saia desses dias de aula com um desejo profundo e ardente de ser usado pelo Senhor, de ser um canal do Senhor, de ser instrumento para a glória de Deus. E onde estiver enfermos, você vai impor as mãos e enfermos serão curados. Onde estiver pessoas endemoniadas, opressas por espíritos malignos, você vai levar a libertação, você vai levar realmente o livramento para essas vidas. Onde estiver morte, você vai trazer vida. Onde está seco, você vai trazer realmente a água viva. Onde está a falta, você vai trazer a multiplicação, porque esses são dias realmente de Deus encher o seu coração de fé. E pela fé, você vai fazer grandes coisas no Senhor. Por isso eu queria te convidar, nesse último dia de aula, a ficar em pé. E nessa hora nós vamos orar, para que Deus possa nos usar. Lembra, nós estudamos no início dessa matéria, que Jesus, ele serviu a Deus, servindo homens. Ele realmente deu a sua vida para servir a Deus. Mas como que ele serviu a Deus? Servindo a homens, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a palavra, trazendo o ensinamento. E nessa hora, você vai orar, junto comigo, para que Deus possa realmente nos usar nessa nação. Para que essa nação realmente conheça o poder do Evangelho. Para que essa nação conheça que realmente há um Deus poderoso, há um Deus tremendo. Vamos orar. Senhor, nessa hora nós cremos que o Senhor realmente nos chamou para fazermos uma obra tremenda, para estabelecermos o reino do Senhor. E que o Senhor nos chamou para servir ao Senhor, servindo os homens, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo restauração. Por isso, Pai, faz de nós canais, faz de nós instrumentos em Tuas mãos. Que o Senhor, de fato, nos use poderosamente para cumprirmos o Teu querer. E que nesses dias o Senhor nos leve a avançarmos em fé e vemos os Teus milagres através de nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos rendemos nessa hora diante do Senhor e pedimos para que o Senhor nos use como nunca antes, para que o Senhor nos dê a oportunidade de sermos instrumentos em Tuas mãos para salvar os perdidos, para trazer cura. E assim como Jesus operou aqui na terra, nós também possamos operar, trazendo vida, trazendo luz, trazendo salvação às pessoas que necessitam e que carecem da glória do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar ricamente, que você possa ser realmente um vaso nas mãos do Senhor, porque Deus te chamou para brilhar, e você vai brilhar por essa nação, e vai estabelecer o reino de Deus aonde você for. E que a glória de Deus te acompanhe, em nome de Jesus. Amém.